E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã está em Gênesis capítulo 37. Vamos ler apenas o verso número 5, que diz assim: Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Amados, José teve um sonho, sabemos, conhecemos a história. Se você não conhece a história de José, eu te convido a ler a partir deste capítulo 37, ou até um pouquinho antes você vai ver a história, né, de Jacó, e que teve seu nome mudado e que teve seus filhos, e vai ver a história de José. E a partir do verso 37 começa José declarando aos seus irmãos que teve um sonho. José teve um sonho e compartilhou este sonho com os seus irmãos. Os seus irmãos já tinham uma rixa com eles, ou melhor, eles não gostavam de José por conta de seu pai, demonstrar, né, vamos dizer assim, demonstrar aos olhos dos irmãos que amava mais a José. Sabemos, quem já teve filho, quem tem filho, ou melhor, que já teve, não, quem tem filho, né, sabe bem como é este relacionamento. Você pode ter 5 filhos, 4, 3, 10 filhos, não importa o número de filhos que você vai ter, você ama os seus filhos. Você ama os seus filhos. Não quer dizer que você ame mais um e menos o outro, né? Você ama todos eles. A questão é a afinidade que se tem. Um filho é mais achegado e se apega mais e coisa e tal, e aí você acaba tendo uma afinidade maior com um filho. Os outros podem ser diferentes, né, no meio de lidar, mas aos olhos dos irmãos de José, o pai dele amava mais a José e os irmãos ficavam irritados com isso, né? E quando José tem um sonho e compartilha com os irmãos, e o sonho era que eles estavam colhendo, né, os feixes de trigo, e o de José subia, né, ficava um pouquinho mais alto, e os demais também ficavam em pé ao redor, e os feixes, os molhos, eles se inclinavam perante o molho de José. E aí os irmãos ficaram mais indignados ainda. Diz o texto que os seus irmãos odiaram ainda mais. E aí eles disseram: Tu então deverás reinar sobre nós? Você acha que você vai reinar sobre nós a ponto de nós termos que nos curvar a ti? E aí, por conta desses sonhos, por conta dessas situações, os irmãos de José vendem ele como escravo. E no final dessa situação toda, José vai parar no Egito. E Deus vai dando graça a José, dando José a questão de interpretar os sonhos. E no final ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó o coloca como o segundo do Egito. O primeiro era Faraó, o segundo era José. E quando vem a fome, que os irmãos vão até José, este sonho se realiza. Agora, José está lá na posição do maioral do Egito.
e os seus irmãos se curvam diante de José. Agora, José detém o poder para fazer o que quisesse com os seus irmãos. O que quisesse. Podia mandar prender, prende a metade, prende só aqueles que eram contra mim, que esforçavam-se, enfim, podia fazer o que ele quisesse. Mas o que ele fez? Ele entendeu que havia um propósito de Deus para que ele passasse por todas essas coisas, para poder dar alimento não somente à sua família, mas dar alimento a todo o Egito, a todas as cidades que estavam ali ao redor do Egito, porque ele teve uma boa administração nos anos de fartura. Se você tem sonhado, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: os sonhos, José teve um sonho, mas esse sonho ele não teve porque ele quis ter, simplesmente ele sonhou. Podemos sonhar por conta de o esvaziamento do nosso subconsciente. As coisas que nós vivemos, os fragmentos, eles se formam um sonho. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o inimigo nos oprimindo e a outra possibilidade é Deus falando. Então, se Deus te deu um sonho, assim como deu a José, saiba que esse sonho irá se realizar, mais cedo ou mais tarde. José passou por todo um processo até chegar lá na realização do sonho que Deus mesmo dera a José. E olha qual foi a grandeza. José era humilde, de uma família humilde, e se tornou o principal, um dos principais, o segundo principal do Egito, abaixo apenas de Faraó. E com isso pôde dar alimento à sua família, dar morada, dar uma terra para que eles pudessem, seguir as suas vidas. Deus, ele ainda dá sonhos. E se você tem sonhado, coloque os seus sonhos diante do Senhor e aguarde que no momento oportuno, os sonhos que Deus te deu irão se realizar para a honra e glória dele. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.